Luan, não estou entendendo. Banco do Brasil apresenta um lucro bem abaixo das expectativas, um tombo no lucro líquido e as ações não caíram. Qual a explicação para isso tudo? É sobre isso que a gente vai tratar nesse vídeo. Vem comigo. Salve, salve, investidor, como é que você está? De fato, Banco do Brasil teve tombo no lucro líquido, mas não teve tombo nas ações? Loucura, né? Deixa eu te mostrar aqui. Olha só. Últimos 5 dias, sendo que o banco apresentou resultado no dia 13. Caiu 2%, bem pouquinho, né? Chegou a ter uma queda mais acentuada ali, tá? Só que depois recuperou. Você fala, ué, primeiro, vamos lembrar o seguinte, quem em um ano autista quer dizer mercado de alta, não um autista de fato. A tendência é o quê? Ó, EWZ, ele é uma aproximação da nossa bolsa de valores em dólares, subindo 46%. Mas deixa eu lembrar o seguinte, esse é um reflexo de rotação de capital para emergentes. Olha só o ETF da Colômbia, subindo 58% em dólares. Então não é algo específico do Brasil, mas é um mercado de alta tanto no Brasil quanto em outros países emergentes. Isso é fato. O simples fato de você ter uma migração de capital, um fluxo de capital indo para estrangeiros, fica difícil de as ações caírem muito, porque o fluxo é comprador, exceto empresas realmente muito ruins, que dão prejuízo. Então, só esse fato já segura a cotação, tá? Só isso já segura a cotação. Por outro lado, existem pontos positivos no resultado do Banco do Brasil. O pessoal só fala negativo, mas existe coisa boa ali. E aí, talvez o mercado já tenha precificado tudo o que foi de ruim e o mercado enxerga esses pontos positivos. Não todo mundo, obviamente, mas existe um pessoal mais atento que enxerga isso. Primeiro, deixa eu te lembrar uma coisa. O Banco do Brasil, ele é um banco focado no agronegócio. Quase 50% da carteira de crédito dele é no agronegócio. Esse percentual foi de 50% no ano passado, caiu para 48,7%, que o Banco do Brasil começou a perder fatia de mercado, teve que desacelerar, mas ainda é muito grande essa fatia. Então, só o fato dele estar muito, mas muito concentrado no agronegócio, ele depende de esse segmento da economia ir bem. Óbvio, se esse segmento da economia vai mal, o pessoal não paga o Banco do Brasil. E esse segmento ir bem não significa ter safra recorde, como a gente teve nesse ano. Não, significa você ter safra recorde, bons preços e juros baixos, para que os produtores, pecuaristas, consigam pagar o banco, senão não consegue. E aí o juro alto só ferra com o banco. Então, cuidado com a narrativa do pessoal simplista falar, juro alto, né, é bom para os bancos. Espera aí, não é bem assim, tem nada disso. Porque, no final das contas, o que mais importa é o banco receber. E juro muito alto, o banco não recebe, ainda mais exposto a um setor mais cíclico. Cuidado com essa narrativa. O banco ganha com spread. É a diferença entre o quanto ele gasta para captar e remunerar o capital e o quanto que ele ganha emprestando para terceiro. Se o terceiro não paga, meu amigo, adianta de nada o juro ser alto. Então isso é muito importante. E aí, outro detalhe. Essa ciclicidade do agronegócio se reflete no seguinte, ó, vou clicar aqui em contábil no Investidor 10 e eu vou pegar aqui um prazo bem longo, desde 2010, tá vendo? Vamos olhar para o seguinte. 2011, faz tempo, né? Lucro líquido, 13 bilhões de reais. Sabe qual vai ser o lucro líquido desse ano? 18 bilhões, provavelmente. Então você não concorda que, pô, Luan, crescimento baixo, né, desse lucro? Vou até pegar um prazo um pouquinho mais para frente. Ó, 2015, 15 bilhões, crescimento baixo, né? A gente tá falando de 10 anos. Por que que esse crescimento é baixo? Porque o agronegócio não está crescendo tanto. E aí o seguinte, são altos e baixos, então ele sobe, cai, sobe, cai. Veja aqui, se a gente pegar dos 15 bilhões para o topo aqui de 2023, 33 bilhões, a gente está falando de um bom crescimento, dobrou o lucro, né? Aí top, top demais. Só que aí começou a declinar. É o caráter cíclico do resultado do Banco do Brasil. Então, o que acontece? Uma realidade que você precisa reconhecer. Banco do Brasil, por conta desse caráter, você deve, se quiser investir no banco, comprar só nos piores momentos. Igual a empresa cíclica, Vale, Klabin, etc, etc. Se não, se você comprar no topo, vai dar ruim. Infelizmente. Porque não dá para confiar naquele ROI alto que o banco está ostentando quando ele está aqui em cima. Porque a gente sabe que em algum momento vai ter esse tombo em se tratando de Banco do Brasil. A história mostra isso. Olha 2013, chegou a ter prejuízo. E a história mostra isso. Por quê? Porque o banco corre risco demais no agronegócio. Corre muito risco. E aí o que você tem que acompanhar no balanço do Banco do Brasil? A inadimplência está subindo ou está caindo? Óbvio que o melhor momento para investir no Banco do Brasil ocorre quando a inadimplência parou de subir e o lucro estabilizou em sua queda. Esse é o melhor momento. Então, quando você identifica um lucro que parou de cair trimestre a trimestre e uma inadimplência que parou de subir,
especialmente no agronegócio, significa que você tem aí um sinal positivo para investimento em Banco do Brasil. Então, tudo isso tem que estar na sua cabeça. Tudo isso. Outro detalhe, o ROI do Banco do Brasil, historicamente, fica lá na casa dos 14%, tá? Essa linha que corta aqui. Esses altos e baixos no ROI mostra o caráter cíclico do banco. Então, 14%. Selic hoje está em 15%. Por mais que o banco não gaste tudo isso para captar, mesmo assim é complicado. É complicado, até porque o ROI caiu, vai fechar esse ano, eu já falei em outro vídeo, vai fechar 2025 em 10%. Muito baixo. Mas, de novo, empresa cíclica, quando tudo está indo mal, costuma ser o melhor momento para investimento. Só um detalhe aqui para você. Aqui o Investidor 10, ele lançou uma nova ferramenta onde você pode colocar aqui, ó, preço-alvo tanto para cima quanto para baixo do ativo. Então, você quer um alerta, você recebe por e-mail. Tem aqui o sininho ativado. Então, ó, se chegar a 10, eu recebo um alerta. Se eu colocar para R$7, vou receber um alerta a R$7. R$6, vou receber um alerta de Sanepar. Você pode colocar em Banco do Brasil, ações que você quiser na carteira. Beleza, vamos falar um pouquinho do resultado para a gente chegar a uma conclusão. Primeiro, o resultado foi ruim. Isso é fato. Tanto assim que o banco, de novo, precisou revisar projeções. E tudo para pior, tá? Custo do crédito, que envolve o tamanho das provisões. Provisão é o quê? É aquele dinheiro que o banco esperava receber, mas não vai receber, salvo se tiver sorte. E se for bem capaz de recuperar crédito. E aí ele provisiona esse lucro. É como se fosse um prejuízo. Não definitivo, mas ele antecipa esse prejuízo. Isso é importantíssimo para manter a solvência do banco, para o banco não correr risco demais. E aí, ó, segundo a última projeção, seria até 56 bilhões de reais o custo do crédito. Agora pode ser mais de 62. E no último resultado trimestral subiu isso aqui. E o lucro que poderia ser, vamos combinar, 25 estava bem otimista, mas poderia eventualmente chegar a 21, deve ficar em 18. 18 bilhões. Quanto que a empresa está valendo? Você vai aqui, Investidor 10, empresa, e dá uma olhadinha, ó. Tá valendo 129 bilhões. Tá bom. Então, se está valendo 129 bilhões e vai lucrar 18, está negociando a 7 vezes lucro. É um patamar alto? Olha, não é alto. Só que entenda o seguinte, empresa cíclica, o PL alto é um bom sinal. Bom sinal, Luan? É um bom sinal porque significa que o lucro caiu. E se caiu, em algum momento vai retornar. Desde que a gestão faça um bom trabalho. Aí você tem que olhar isso. E o fato de o Banco do Brasil estar perdendo market share é um sinal de que a gestão está focando agora em rentabilidade, não em crescimento da carteira. E fica difícil do Banco do Brasil crescer, porque essa ciclicidade que ele acaba experimentando na história dificulta o seu crescimento. Tanto que a gente viu que o crescimento do lucro líquido não é grande coisa. Por quê? Porque aí eu passo por um ciclo de baixa, os outros bancos pegam fatia de mercado, e aí eu me ferrei, tem que recuperar. Então tem essa dificuldade. Então índice preço-lucro não é 10, tem que trabalhar aqui com 7. E aí o que eu quero te mostrar é o seguinte. Segundo trimestre de 2025, lucro 3 bilhões. Terceiro trimestre, o último resultado, 3 bilhões. Ou seja, não caiu, né? Foi um pouquinho. Isso começa a mostrar pra gente o seguinte, acho que parou de cair. O pior já foi. Claro que ainda tem o quarto trimestre. Só que o mercado olha para isso, pior já foi, e olha também para o ano que vem. Taxa Selic com expectativa de queda. Não à toa que quando você vai agora no site do Tesouro Direto, você começa a notar o seguinte. Pré-fixado, que antes estava pagando quase 14, já ficou abaixo de 13,5. Pré-fixado 2028, pagando abaixo de 13. A Selic ainda é 15. O IPCA mais 8 já foi embora. Tudo isso mostra pra gente uma expectativa de queda do juro brasileiro a partir do ano que vem. E juro em queda ajuda a pessoa a renegociar contrato. Então, por exemplo, se eu fiz um financiamento imobiliário com a taxa 15, e aí a taxa de juros cai para 12, eu consigo refinanciar, renegociar. Não só renegociação, mas também o quê? Pô, agora, como o juro está mais baixo, eu consigo pagar mais, né? Eu consigo pagar mais. Ajuda também. Então a expectativa que o mercado faz aqui é o seguinte, o lucro parou de cair, o banco está focando em rentabilidade, já começou a focar também mais em empresas, grandes empresas, já mostrei isso em outro vídeo no Banco do Brasil. A margem com os clientes continua muito boa, já mostrei isso também. Então, dá para supor que o pior já foi, Sendo assim, o mercado não espera uma queda abaixo de 18 bi, muito abaixo disso. Porque a Selic caindo no ano que vem o pessoal consegue pagar mais o juro. Isso é fato. Agora, depende da magnitude da queda do juro brasileiro. O mercado espera que caia até o final do ano que vem para 12. Se cair menos que isso, eventualmente o mercado pode continuar batendo um pouquinho em Banco do Brasil, mas nem tanto. Já mostrei também que, segundo o critério Décio Bazin, como o payout do Banco do Brasil está em 30, patamar bem baixo para o histórico do Banco do Brasil, você só compraria lá nos R$18. Mas a verdade é que o valor intrínseco de uma empresa não reflete apenas o dividendo, os 30%, mas o fluxo de caixa do acionista como um todo, que é o lucro líquido. Então, se você tiver um lucro chegando no fundo do poço,
se você tiver um aumento de payout no futuro, se você tiver uma reversão eventual de parte das provisões, que vão continuar altas, tá? Porque o banco já revisou para cima e não houve ainda o ponto da virada, o início de queda na adimplência. Mas o que a gente quer ver não é início de queda, é estabilização também. E não ocorreu ainda. Só como exemplo aqui, ó. Índice na adimplência acima de 90 dias, que é o crédito perdido. Continua numa trajetória de ascensão. E o índice de cobertura caindo. Então, isso aqui ainda é ruim. Então, se isso aqui continuar subindo, com provisões tendo que subir, a ação, no mínimo, vai andar de lado ou cair um pouquinho. A hora que a gente vê isso aqui parando de subir, isso aqui parando de cair, aí você estabilizou. Ainda mais o lucro líquido até subindo um pouquinho ou parando de cair. Já começou a parar de cair. Então, dá para a gente ver aqui que a gente tem alguns fatores que seguraram a cotação do Banco do Brasil. Primeiro, mercado de alta nos emergentes. Não é algo individual do Brasil, mas ajuda. Segundo, o lucro do Banco do Brasil parou de cair em relação ao segundo trimestre de 2025. Terceiro, ano que vem é ano de taxa de juro caindo. Não sabemos até quanto, mas caindo. Isso ajuda o mercado a ter uma perspectiva de que os maus pagadores do Banco do Brasil começarão a ter um respiro, tanto com renegociações quanto com pagamentos mesmo, que eles não estão pagando. Quarto, a inadimplência continua subindo, mas deu uma desaceleradinha. E a gente espera que eventualmente estabilize. Se não estabilizar, vai cair mais. Vai cair mais. Mas talvez nem tanto, porque o banco já negocia aí a um múltiplo que não é pesado. Se você adotar 18 bilhões de lucro como fluxo de caixa e um crescimento, mesmo que modesto ao longo do tempo, adotando um ROI de 12%, você vai notar o seguinte, que hoje o banco tem um valor intrínseco maior do que está na tela. Mas claro, tem o risco político, a gente sabe de tudo isso. Tem o dividendo que reduziu consideravelmente. Hoje o dividend yield não é esse, caiu para 5%. Mas como eu disse, é cíclico. É justamente nesses momentos que a gente abre uma janela de oportunidade para compras para quem quer investir no banco. Agora, se você me disser o seguinte, Luan, sinceramente, eu gostaria de não ter uma empresa cíclica do setor bancário. Aí o Banco do Brasil realmente não é para você. Hoje, sendo sincero contigo, o único banco que eu não vi sofrendo, com exceção da pandemia, foi o Itaú. A grande maioria dos bancos acaba sofrendo. O juro no Brasil é muito doido. Sai de 2 para 15. Muito doido isso. Essa instabilidade na nossa economia afeta muito os bancos. Eu só vi o Itaú resistindo a praticamente todos os cenários adversos. Inclusive, eu fiz um relatório do Itaú na minha comunidade, mostrando que o banco cresce o seu lucro líquido a uma taxa de 13% ao ano há muito tempo. Algo que o Banco do Brasil não consegue fazer. Ele cresce muito, chega a um ROI de Itaú, depois desaba para metade, porque não consegue, né? Exceto se o juro brasileiro fosse mais estável e se o próprio setor do agronegócio também não fosse tão instável, que depende de uma série de fatores, não só do juro, mas de clima, de câmbio, de fazer bem hedge, é complicado. Portanto, vai chegar a R$ 20? Pode chegar. Chegou a encostar em 18, eu fiz vídeo falando sobre isso. Pode encostar. 18, 19. Isso se o lucro cair mais e a inadimplência continuar subindo. Mas parece que o pior já foi ou já está indo embora. É isso que a gente está enxergando nos números. E pela conduta da gestão agora, perdendo market share, focando em rentabilidade, focando em grandes empresas. Tudo isso que eu já comentei. Agora eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui embaixo. Lembrando que na minha comunidade eu tenho valor intrínseco tanto do Banco do Brasil, do Itaú e de várias outras empresas. Não pelo método Bazin. Tem planilha também Bazin, mas o valor intrínseco é mais acertado. Eu te convido a conhecer no link da descrição e no primeiro comentário fixado. E aqui em cima eu vou deixar um vídeo mostrando as limitações do método Bazin de preço teto.